Está começando o Atercast, uma realização do Sindicato dos Trabalhadores em Instituições de Extensão Rural, Pesquisa, Assistência Técnica, Serviços Agropecuários e Afins de Mato Grosso do Sul. Olá, pessoal. Esse é o Atercast. Estamos no nosso 12º episódio do Atercast. E hoje trouxemos um tema extremamente importante, mais uma vez, como sempre, né? Muito importante, que cada um tem no seu quintal, na sua sacada, no seu canteirinho, é horticultura, pessoal. E hoje nós temos o prazer de receber o nosso querido Cleiton da Lastra. Uma salva de palmas, por favor. E o Dorli Iscariote Pavei. Muito obrigado, viu? Por vocês virem aqui. Uma salva de palmas também. Pessoal, e trataremos hoje de um tema importante para a agricultura familiar, para a agricultura patronal, enfim, algo que leva o alimento de qualidade para a mesa de todo mundo, que é a horticultura. E para começar, pessoal, eu gostaria que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho da experiência de vocês, da formação, tá? Para o pessoal conhecer um pouquinho melhor. E aí, vocês são mais ou menos da mesma idade, né? Pelo que eu não sei. Peraí, eu dou... Não sei, o Cleiton tem um pouquinho mais de cabelo branco aqui. Pode começar. Vitor, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Já mencionei outras vezes que eu sou um fã de carteirinha da iniciativa de vocês aqui, pelo produto que entrega, pelo bem que faz essa informação. Eu sou engenheiro agrônomo formado pela UEMS, atuo na Agraer há mais de 10 anos, atuei como professor da UEMS por quase uma década. Tenho formação, mestrado e doutorado pelo Unesp hoje, na área de entomologia, mestrado na área de nutrição animal, aliás, nutrição vegetal no doutorado. E é a nossa frente de trabalho aí, o ponto que a gente tenta... E quanto tempo mesmo que você está na Agraer? Quase uma década, mais que uma década. Eu entrei em 2014, né? 2014. Mais que uma década. Que bacana. E você aqui do estado mesmo, ô Cleito? Sou nascido em Cacilândia. Só não fui nascido em Chapadão do Sul porque não tinha hospital na época. Meus pais eram da região. Muito legal. E Dorli, conta um pouquinho de você pra gente. Rapaz, minha experiência no campo começou desde nascido, né? Que eu nasci e criado na região de Bandeirantes aqui. E depois tive a oportunidade de... Eu estudava ali no Poço São Pedro, né? Então, no distrito de Congonhas. Então, eu tinha até a 8ª série ali. Quando terminou a 8ª série, aí tinha a oportunidade de ir para fora para estudar. Então, nesse momento, deu a oportunidade de eu estudar na Fundação Bradesco. Então, lá foi o primeiro contato que eu tive com essa parte de horticultura, né? Aprendi bastante a parte de cultivos, coisa assim. Ali depois de Miranda ali. Isso, seguindo para Corumbá ali, entre Miranda e Corumbá. Ali já formou muita gente, hein, cara, que eu já conheci aqui nesse estado. Rapaz, passou bastante gente lá. E diga-se de passagem, uma escola muito boa, né? Uma escola que eu sou muito grato também na minha vida e por tudo que fez por mim. Muito legal. Fica aí um salve, um parabéns, né, para essa iniciativa que, olha, eu encontro gente que formou lá e gente que é professor lá e que foi professor lá trabalhando com a gente aí na agropecuária de uma forma geral, né? Muita gente mesmo. A escola realmente ela entrega muitos profissionais aí para ajudar a agropecuária do estado como Quem sabe um dia a gente possa trazer alguém da Fundação Bradesco aqui no Atercast, né? Para falar um pouquinho com a gente. Já fica aí o convite. A gente tem que entrar em contato, né, Tatiana? Mas fica a ideia aí, fica no radar. É uma boa oportunidade. E aí eu saí de lá da escola, durante a escola eu vislumbrei, né? Prossegui meus estudos. E aí eu tive a oportunidade de ingressar na UEMS de Aquidauana, né? Para o curso de agronomia. Então, eu concluí o curso de agronomia lá em 2012. Em 2014 eu retornei para fazer o meu mestrado e concluí o mestrado. Depois eu fiz mestrado e doutorado lá também, na região de Aquidauana, né? Com foco na parte de produção vegetal. E minha vida com assistência técnica ela começou ao final de 2014 também, quando eu tive a oportunidade de ingressar como técnico de campo no Senar, né? Então, atendendo o produtor diretamente na ponta, conhecendo a realidade da vida do produtor, tentando levar tecnologia, levar desenvolvimento para as famílias, né? Eu atuei como assistente de campo durante uns 2 anos e meio, quase 3 anos. Aí eu tive a oportunidade de assumir a parte da supervisão, que aí, ao invés de atender os produtores, eu dava suporte para a equipe de campo, né? Para os técnicos. E era horticultura? Dentro da parte da horticultura, isso. Uhum. Sempre trabalhando com a parte de horticultura, né? E aí eu ajudei
os técnicos de campo a desenvolver os seus trabalhos também, né? Naquela época a gente teve uma expansão muito grande dentro do estado. A gente estava com mais ou menos uns 380, 400 produtores atendidos. E quando eu passei para a supervisão, nos deram a meta lá de aumentar para 800 produtores atendidos. Eita. Então, assim, aí foi um trabalho bem árduo aí com a equipe de campo, com toda a galera que estava envolvida nisso, né? E a gente conseguiu alcançar essa meta. E eu fiquei em torno de quase um ano na parte da supervisão. E depois surgiu a oportunidade de assumir a parte da coordenação, né? Então, desde final de 2017, eu estou como coordenador lá do programa de assistência técnica. Já tem um e tempinho. gerencial na parte de horticultura. Já tem. Ao longo dessa carreira vai quase 10 anos também na parte de assistência técnica, né? Muito legal. Você sabe que quando eu trabalhava no campo, né? Aquele tempo lá, que eu estava lá na assistência técnica, né, Cleiton? A gente falava, eu trabalhava muito com produtor de leite. E a gente brincava que era uma combinação perfeita, né? Horta e leite. Horta e leite para pequena propriedade. Porque a horticultura, ela viabiliza uma pequena propriedade de uma forma... É árduo, eu sei que o trabalho é árduo e isso vem melhorando com as tecnologias. Acho que vocês vão falar muito disso aí, né? Daquele trabalho braçal de estar ali abaixado, mexendo no canteiro. Enfim, mas é uma atividade que proporciona uma rentabilidade em pequenas áreas e isso faz com que viabilize muitas pequenas propriedades, né? Isso é verdade. Não é verdade? Fala um pouquinho, gente, como é que está o cenário da horticultura aí no nosso estado de Mato Grosso do Sul? Vocês podem viajar o mundo inteiro, o que vocês quiserem falar um pouco para a gente poder se posicionar e entender como é que está isso aí. Tranquilo. Bom, o estado de Mato Grosso do Sul, ele é um estado que ele tem apresentado, não é um polo de produção, mas tem apresentado um crescimento dentro do HF, né, com foco mais na horticultura, um crescimento consistente, né? Todavia, nós temos um fator que muda um pouco a dinâmica desse crescimento. Diferente de outras regiões que são polos produtores e tem dentro dessa grande produção grandes produtores, nós temos um foco que é maior percentual agricultura familiar. Então, hoje, basicamente, o agricultor que sustenta a cadeia de horticultura é o agricultor familiar, é o de pequeno porte. Então, isso mostra uma característica social diferente de muitos outros centros produtores. Nós temos acesso de muito produto externo ainda, nós temos um mercado que ele é bem superior à produção, então tem uma janela de oportunidades para a produção ainda muito grande no nosso estado. Nós temos tido a satisfação de ser um estado que está em pleno crescimento populacional e essa demanda de HF... Isso é importantíssimo, né? Porque é um produto que está perto, tem que estar perto, né? Da população, certeza. Do mercado consumidor, muitas vezes, né? Com certeza. E esse crescimento populacional, ele leva automaticamente a essa demanda crescer, né? E essa demanda crescendo, as oportunidades, janelas de oportunidades são grandes, né? Tem uma estatística do IBGE recente aí, de 2024, 25, 22 mil pessoas a mais no estado. Então, assim, em um ano, né? Julho a julho. Então, 20 mil pessoas em um único ano, né? Nós temos percentuais de crescimento, por exemplo, se nós pegarmos Três Lagoas, que é um dos centros que deve ser uma das cidades que mais cresce população no estado. É possível, né? Nós saímos vamos pegar uma janela de 25 anos, 2000. Nós saímos de 79 mil habitantes para 140. Nossa. 141 hoje. Dobrou, né? Praticamente a Isso. população. Então hoje eu falo muito para os produtores, olha, hoje, faça chuva, faça sol, seja sábado, domingo ou feriado, tem 140 mil bocas comendo aqui que vão precisar de alimento. Então essa janela de oportunidade, ela é farta. E ali tem em torno ali, vai alguma coisa para São Paulo ali também? Ou São Paulo já tem também muita gente produzindo lá, ali do lado? Normalmente é o oposto. É o oposto, O fato de Três Lagoas, das cidades costeiras do estado de São Paulo, que é um estado mais desenvolvido na produção de HF, a gente recebe muita influência dos CEAGESPs, né? Então acaba que entra muito produto, a competição do produtor ela é um pouco mais dura porque ele tem que competir com aquele produto que entra do CEAS com muita facilidade, dada a distância. Uhum. Pegar Três Lagoas está colado na divisa, né? Aparecida Taboada está colado na divisa, Paranaíba já está um pouquinho mais distante, mas Selvíria está colado na divisa de São Paulo. Então todos esses municípios sofrem uma influência grande dos produtos que entram de São Paulo.
Mas não é nada que o produtor não consiga ter aí uma janela de oportunidade, principalmente para aqueles produtos que têm mais dificuldade de ser transportados. Folhas, por exemplo. Assim, existe uma diferença muito grande, né, dessa cadeia de horticultura com outras onde você tem uma importância muito grande da logística de grandes distâncias, né? Porque aqui a gente está falando de um produto que ele fica em torno da população, em torno das cidades, né? E aí, muito provavelmente, isso vai se concentrar muito nos maiores centros, né, daqui do estado de Mato Grosso do Sul, né? Pegando o gancho no que o Cleito falou, né? Hoje nós temos as principais culturas, né? Produtos consumidos, na verdade, não só no Mato Grosso do Sul, mas como no Brasil. A cebola, a batata, tomate, né? Que são os 3 principais produtos aí que movimentam o mercado da horticultura. Praticamente no estado nós produzimos muito pouco desses produtos, né? Muito pouco mesmo. Porque é uma característica de produtores grandes, né? São produtos aí que já são trabalhados aí de forma geral no Brasil como se fossem commodities, né? Então, são grandes produtores muito tecnificados, já é uma cadeia produtiva, já são produtos de uma cadeia produtiva mais tecnificada e desenvolvida. Então, e normalmente as tecnologias, as culturas, as cultivares desenvolvidas, né, já são para climas que são característicos das regiões mais produtoras, né? Por exemplo, de São Paulo, Minas, o próprio Goiás também, né? Que Santa Catarina também, Paraná tem bastante unidades de produção dessa Qual que seriam esses produtos assim, principais? Seria mais a batata e a cebola, né? E o tomate. Em terceiro lugar, acredito que sejam os 3 principais produtos aí. Esses viajam mais, então? Esses têm uma perecibilidade menor, né? Então consegue ter um maior tempo de prateleira. E com isso, o produtor consegue trabalhar uma escala de produção maior. Então você consegue pegar o produto de São Paulo e abastecer o Brasil inteiro, praticamente, né? Entendi. Não que não tenha oportunidade aqui para o Mato Grosso do Sul, porque nós temos clima, solo e condições favoráveis para a produção. No entanto, a nossa competitividade, por conta da disponibilidade de infraestrutura, disponibilidade até mesmo de capacidade de produção do produtor, fica difícil o produtor conseguir competir preço com esse produto que vem de fora, né? Embora nós temos alguns produtores aqui, principalmente na região de Antônio João ali, que tem uma grande produção de tomate, né? Alguns produtores ao entorno dos grandes centros também, como por exemplo, perto daqui de Campo Grande, perto de Três Lagoas, perto de Dourados. Ali nós temos alguns produtores que trabalham com o cultivo do tomate, que é um produto que também o pessoal consegue colocar bem bacana assim no mercado, né? Agora, em relação à produção de batata inglesa ou produção de batata de cebola, aí nós já temos uma quantidade muito menor. Um ou outro produtor que trabalha principalmente com a cebola já é mais com foco para atender os mercados institucionais, né? Atender um PA, atender um PNAE. Então essa coisa de estar perto da cidade é mais para as folhosas. Ou também viaja também, e eu tô falando... É um pouco de tudo, né? O leiteiro aqui não está explicando direito. Eu vejo que a oportunidade da localidade perto de um centro de comercialização, o produtor ganha, principalmente em relação à qualidade do produto, né? Porque, querendo ou não, um produto que quanto mais tempo ele fica viajando num caminhão, principalmente quando o caminhão não é um caminhão apropriado para esse tipo de transporte, ele deprecia. Então, ele vai chegar no destino final ali com uma qualidade muito inferior àquilo que ela saiu da roça onde ele estava, né? Então, quanto mais perto o produtor tiver do centro de comercialização, é um produto de maior qualidade, ele vai entregar para o cliente dele. Então, hoje em dia, querendo ou não, a horticultura, ele é um produto que as pessoas compram com o olho. Quando a gente vai no mercado comprar uma hortaliça, ninguém chega lá e vai falar, vou pegar o pé de alface mais feio que tem aqui. Uhum. A gente chega lá, a gente quer pegar aquele tomate mais bonito, o tomate que não desidratou ainda, que não tem um enrugadinho, a gente quer pegar aquele tomate lisinho, né? A gente não quer pegar aquela batata que tá começando a querer brotar, a gente quer pegar uma batatinha que tá novinha, né? E as folhosas, principalmente as folhosas da mesma forma, né? Você chega lá, você olha um pé de alface que tá meio começando a murchar e um pé de alface que tá bonitão ali, que acabou de ser colocado na bancada. Rapaz, certeza que o consumidor vai naquele alface que tá bonito ali, né? Então, e o murchinho vai ficando para trás. Então, de forma geral, a parte das hortaliças hoje, elas são comercializadas através do olho do consumidor, né? E quando a gente fala horticultura, e aí ainda bem que eu tô aqui com 2 agrônomos, a gente está falando especificamente de quê nessa classificação horticultura? Porque eu sei que na agronomia tem várias classificações desses produtos alimentícios aí, e quando vai lá para o mercado os nomes mudam um pouco, né?
chama de leguminosa, mas legume, enfim, é verdura, mas enfim. Tem como vocês, por favor, dar uma enquadrada aí nesses produtos? Claro. A horticultura, ela é um termo utilizado de uma maneira bem vasta. Então, ele agrega um conjunto de culturas que são culturas basicamente produzidas num ambiente num momento de ciclo curto, num ambiente mais adensado, que dá aquela característica de uma horta, praticamente. Todavia, nós temos alguns produtos que geram algum conflitozinho, porque se você pegar, por exemplo, melancia, é uma hortaliça. Se você pegar melão, é uma hortaliça. Se você pegar... Não é fruta? Não, é. É uma hortaliça fruto. Então, nós temos a cadeia é tão grande, a vastidão de culturas é tão grande, que nós conseguimos agregar grupos. Hortaliça fruto, hortaliças de tubérculo. Eu vou ter que rever, então, meu cardápio, porque fala pra eu comer fruta, eu vou e como um melão, então não tá valendo. Vou ter que... Para essa terminologia, não, mas eu acho que seu nutricionista vai concordar que você tá certo. Então, assim, é uma cadeia muito vasta de produtos, né? Até, por exemplo, milho verde, quando vendido verde, há um entendimento, há um alinhamento de ideia da Embrapa de que o milho verde é uma hortaliça. Milho seco, grão, não. É uma grande cultura. Mas o milho verde, pela característica, pelo ciclo e pelo propósito de como ele é consumido, ele se adequa muito mais a uma hortaliça do que a uma grande cultura. Mas, logicamente, só o verde, não o seco. Rapaz, o negócio, a classificação é mais complexa. Eu não sei se ajudou, se atrapalhou, Cleiton. Não, ajudou, mas assim, eu acho que eu vou pensar muito mais antes de eu falar agora. Ai. Pessoal, e aqui em Mato Grosso do Sul, a gente pegando as regiões, os nossos biomas aqui, de uma forma geral, onde que a gente tem as maiores concentrações E aí vocês ficam à vontade aí para falar de um, de outro produto, enfim. A gente tentar fazer um desenho aí do estado. Puxando ele. De forma geral, a horticultura ela é bem mescla, assim, né? Tirando a região ali de Antônio João, que é bem característica em relação à produção do tomate, assim, que é conhecida, né, como a região de produção de tomate aqui do Mato Grosso do Sul, nas outras regiões nós temos uma variedade muito grande de produtos sendo produzidos, né, principalmente ao entorno das maiores cidades com maior número de pessoas, né? Então, se a gente pegar aqui Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, Naviraí, nós temos uma característica de ter o cinturão verde ao entorno da cidade, né? Então, são aquelas propriedades menores, onde o foco é a produção de hortaliça para atender o comércio local, porque é uma propriedade onde está do lado da cidade, então você tem ali agilidade para entregar um produto fresco, você tem melhor qualidade para chegar na mesa daquele consumidor, então facilita isso, né? E aí, no estado, nós temos uma outra característica, que nós temos um maior número de produtores de hortaliças também nos grandes grupos de assentamento. Então, como foi comentado, né, as pequenas propriedades, a hortaliça ela dá uma viabilidade muito grande dentro da propriedade. Um pequeno pedaço de área, o produtor consegue fazer uma renda bem bacana na produção de hortaliças, né, comparado com outras atividades agrícolas, né? Então, normalmente, o produtor vê a hortaliça como uma possibilidade de ganho para poder sustentar a sua família. E então, nós vemos os municípios com maior número de assentamentos, né? Como, por exemplo, Cidrolândia, Terenos, Ponta Porã. Até ali na região Três Lagoas, nós temos a região de Selvíria ali, né? Que tem bastante pessoas ali, né? Famílias que moram nos assentamentos. Então, nós temos uma característica também, não só dos produtores ao entorno da cidade, mas também onde tem um grupo maior, uma quantidade maior de assentamentos. Nós temos a região de Itaquiraí também lá embaixo. Lá temos muitos produtores também de hortaliças também nesses grupos onde tem um agrupamento de menores propriedades, né? Então, é uma cultura que viabiliza pequenas propriedades. Legal. É inevitável que os grandes centros atraiam pelo volume de demanda também, né? Então, assim, quanto se comercializa de hortaliças em Campo Grande... Tem um monte de horta aqui dentro da cidade. Ó. Então, assim, é normal que haja um agrupamento dessa atividade, uma expressão maior dela em torno dos centros maiores. Mas não quer dizer que eu acredito que não há uma cidade aqui no nosso estado que não tenha o seu pequeno conjunto de horticultores para abastecer o mercado de folhas ou um pouquinho mais. Isso é muito natural, é muito característico, né?
Parece então que aquelas culturas que permitem um transporte mais longo, elas talvez se concentrem mais nos maiores produtores. E aquelas que não, que estão mais perto da cidade ficam nos menores produtores. Faz sentido isso? Faz sentido isso? Faz sentido. Não só em relação à capacidade de transporte, né? Mas em relação a outras coisas que envolvem horticultura. Eu acredito que, além da questão do transporte, em relação à tecnologia implantada dentro da cultura, por exemplo, as culturas que permitem uma automação muito grande, uma quantidade reduzida de mão de obra, que é a característica de uma batata inglesa, que é a característica de uma cebola, que hoje você tem praticamente um sistema industrializado de produção, possibilita que o produtor diminua o custo de produção com esses materiais. Só que para o produtor poder trabalhar, ter um maquinário necessário para cultivar nesse modelo de cultivo essas culturas, ele precisa ter uma grande área, se comparado hoje com os nossos produtos, né, que a gente cultiva aqui no estado. Então nós estamos falando aí de produtores de batata, produtores de cebola no estado de São Paulo, que trabalham aí com 200, 300, 500 hectares de cultivo, né? Sim. O que, vamos falar assim, manualmente, para você trabalhar com pessoas só fazendo toda a parte do processo, ficaria inviável economicamente para competir com o preço que o pessoal consegue produzir lá usando o maquinário, né? Então, acaba que essas culturas, elas em relação ao preço, se a gente for pegar para ver, ontem mesmo era Quinta Verde, lá no Forte. Cebola, 79 centavos. Como um produtor do MS consegue competir com uma cebola colocada dentro de Campo Grande, passando por toda a cadeia, por todo o atravessador que tem no meio dela ali, sendo vendida no mercado a 79 centavos. Tipo... O pequeno produtor que não tem alta tecnologia não consegue competir com isso. Não consegue competir com o preço final, né, do produto, né? Eu visitei uma propriedade uma vez, eu fui visitar uma propriedade de leite, só que ela também era dos maiores ou maior produtor de beterraba, cenoura do Brasil, em São Gotardo, em Minas. Não vou falar o nome não, que eu tenho medo de... Mas, assim, eu fiquei abismado com o tamanho dos pivôs centrais de tubérculo, de raiz, enfim. Vocês classificam melhor que eu aí, tá? Mas era assim, eles aproveitavam muitos daquele material que não era classificado para mandar para o mercado para ração pro gado. E é grande produtor de leite. Eu lembro que essa propriedade, quando eu fui lá, isso já tem um tempinho, viu? Produzia 60 mil litros de leite por dia. Olha só, velho. Entendeu? E é interessante esse molde, Vitor, porque ele é perfeitamente aplicável dentro do contexto da agricultura familiar. Não só dentro de uma propriedade grande, mas dentro de um conceito familiar. Sabe? Essa integração? Sim, imagina o seguinte, um produtor familiar, que detém aí uma propriedade de 10, 15, 20 hectares, ele não vai conseguir, num primeiro momento, colocar horta em tudo isso aí. Porque é um espaço muito grande, teria que ter um mercado muito grande, uma dinâmica de mão de obra muito grande. Então, geralmente, ele vai colocar 1, 2, 3 hectares de horta e o resto ele vai, inevitavelmente, ter que utilizar de uma outra forma. E essa outra forma, geralmente, é a pecuária. E a gente tem desenhos disso, né? Em Cacilândia, eu atendi um produtor, quando passei por lá, na terra, que ele era um produtor, um potencial produtivo bacana, era um cara de 40 hectares aproveitado de uma propriedade, ele produzia em torno de 400 litros de leite por dia, um plantel fora do comum, e tinha 1,5 hectare de horta, que ele trabalhava na chamada pública. Então, basicamente, o 1,5 hectare de horta bancava toda a parte de custo da pecuária e custo familiar. E o cheque do laticínio vinha limpinho para dentro da propriedade no final das contas. E essa foi a estratégia administrativa dele ali, né? Exatamente. Então ele conseguia tirar tudo que vinha da pecuária, dos 400 e tantos litros de leite diário dele, limpo no final do mês por conta de que todas as despesas foram bancadas pela horticultura. E trabalhar com 1,5 hectare não é fácil não, né? Que parece pequeno, mas... É uma área grande. É uma área para horta, é uma área grande. É uma área... eu acho que mais à frente nós vamos comentar um pouquinho a respeito de alguns casos e mostrar alguma coisinha, algum material. Legal. E nesse material você vai ver a dinâmica disso e nós podemos comentar o quanto que uma propriedade daquela pode gerar de receita e de trabalho também. Tá? Mas é assim, geralmente pequenas áreas geram muito trabalho e também muita receita na horticultura. Quais que são assim, os principais produtos que a gente tem um pouquinho mais de escala aqui em Mato Grosso do Sul? Rapaz, de repente tem alguma coisa que a gente produz aqui que manda para fora do estado? A gente consegue fazer isso ainda? Já, quer dizer? De forma geral, acho que para mandar para outros estados, acho que ainda não, porque
como o Cleito comentou no começo, né? Nosso mercado, ele é um mercado muito rico, né? Nós temos muitas pessoas aqui dentro do estado para poder consumir. Então, o que se produz aqui hoje, praticamente se comercializa aqui dentro mesmo. Tanto que não damos conta de produzir o suficiente aqui para dentro do estado e nós somos importadores. Muita coisa vem de fora. Estatísticas aí, até estava discutindo semana passada, meio controversas aí, mas que a maior parte da produção do que se consome aqui dentro do estado vem de fora, né? Embora muita coisa que se produz aqui não é contabilizado dentro dessa estatística. Por que não é contabilizado? Pelo meio, né, de comercialização, né? Porque se a gente pensar hoje, quais os meios oficiais que a gente consegue levantar informação para poder contabilizar esse quantitativo? Através das informações do IBGE, quando o IBGE faz os levantamentos, e através do que passa dentro da Ceasa, né? Do que são comercializados dentro da Ceasa, que a Ceasa consegue levantar esse número. Através das notas fiscais que entram e através dos romaneios que entram dentro da Ceasa, né? Só que boa parte do que é produzido dentro do Mato Grosso do Sul não passa pela Ceasa na hora de fazer essa contabilidade, né? Porque o produtor, ou ele comercializa numa feira, ou ele comercializa num mercado, ou ele comercializa nos mercadinhos, ou ele vende direto para o consumidor final, que ele já tem os clientes dele, já quem encomenda a cestinha dele lá e ele entrega. Então, assim, a maior parte do que se produz dentro do estado hoje, principalmente os municípios que estão mais longe de Campo Grande, praticamente não entra nessa estatística, porque isso aí é vendido diretamente, então não tem um lugar que registra isso, né, para os produtores. E aí nós vemos o que passa pela Ceasa aqui o que se produz, alguns grandes produtores aí que trabalham com foco de comercialização dentro da Ceasa, e os produtos que vêm de fora. Então, quando a gente pega e monta essa estatística, a gente vê que a maior parte vem de fora, mas é porque boa parte não consegue se aproveitar, né? Não consegue se ter essa informação do que se produz aqui dentro. Mas os dois maiores grupos, né, de hortaliças que nós temos aí, que são produzidos dentro do estado, que se comercializa muito, o principal deles é o grupo das folhosas, né? Então, nós temos aí as diversas cultivares de alface que nós temos, que a gente encontra no mercado, alface crespa, que é a mais comum, né? Aí nós temos a americana, temos a lisa, então, assim, tem um mercado muito grande das alfaces. Rúcula, almeirão, a couve, né? Então, a couve-folha, né? Então, são os principais grupos de folhosas aí que se produz praticamente aqui dentro do estado. E aí nós temos o grupo das hortaliças fruto também, né? Que aí nós temos a berinjela, o jiló, o pimentão, né? Então, boa parte dessas hortaliças frutos também são o quiabo, né? Quiabo, o MS é um grande produtor de quiabo. Mesmo? Praticamente todo o quiabo que a gente consome aqui, quase tudo vem daqui mesmo. Bem pouco. Rapaz, eu gosto de um frango com quiabo, hein? Você tem um pouco também das couve-flor, brócolis, um pouco de repolho. Existe uma mescla de um pouco de tudo, né? Mesmo que não seja o carro-chefe, mas existe uma mescla de um pouquinho de tudo. Aí você tem alguns produtores que vão para o lado do tomate, pimentão. Obviamente, são culturas que demandam uma tecnologia muito maior para se produzir, uma necessidade maior de defensivos e tudo mais. Mas a parte de folha, ela tem essa pegada interessante, porque a primeira parte, o primeiro estágio de desenvolvimento da planta é vegetativo, é folha. Então, nesse momento, o produtor já atingiu o objetivo dele. Ele não precisa guardar a planta, né? Mas planta no chão é risco. É produto sendo gasto. Então, assim, em algum momento, quando você pensa no contexto da produção de folha, basicamente, quando a planta enfoliou, você já tem seu produto final. Num contexto de inflorescência, num contexto de fruto, você precisa que aquela planta ainda floresça, que ela ainda produza esses frutos, que esse fruto mature. Então você vai ter que proteger essa planta durante todo esse período, né? Aguardar, garantir que o enchimento desse fruto seja adequado. Tubérculo, mesma coisa, você tem que aguardar que a planta encha esse tubérculo adequadamente. Então acaba que o ciclo se estende um pouco mais, né? De modo geral, é prático se produzir folhas, né? E principalmente quando você tem um mercado que absorve em grande quantidade as folhas, né? O caminho é produzir primeiro essas folhas para depois buscar uma outra alternativa, né? Rapaz, eu estava tentando fazer um tereré aqui, mas eu descobri que a guampa que eu trouxe tá vazando. Probleminha. Por isso que eu nem servi para vocês. Você pode me arrumar um copo para eu conseguir
fazer um outro tereré para nós, por favor? Ou uma cola, né? Rapaz, porque você só descobre quando você põe água, né, cara? Porque já era. Eu vou te falar, também só usa água pro dia que grava, né? Não tá muito testado. Ô César, ó, falar em César, rapaz. Eu entrei em contato com o César essa semana, eu falei, e aí? Ó, vai ter gravação, cara. E aí, onde você vai estar por aí? Aí ele não falou nada, ele só mandou uma foto pra mim. Coloca a foto aí, por favor. Olha lá. Lampião. Rapaz, eu nem sei onde é que César tá. Nem sei quando ele chega. Entendeu? Eu não sei se ele já incorporou esse personagem lá. Tomara que ele traga umas músicas novas pra gente, né? A sanfona deve estar ali escondida em algum lugar, não é verdade? Mas tá fazendo falta. O repertório vai vir mais diverso, pode ter certeza. Ela ali tá até com o olho furado, lá igual o Lampião mesmo. Talvez venha um som diferente aí, um som mais... Pois é, ele já gosta da toada nordestina, né? Ele mistura Nordeste com Mato Grosso do Sul, enfim. Mas tá fazendo falta, viu, meu amigo? No próximo episódio você não tem escapatória não, tá? Não adianta tirar... Eu não sei que tanto de férias que esse cara tira. Nós vamos ter que conversar lá com a chefia sua, tá? Ai, pessoal. Mas tem café. Cadê o carro? Café. Tem café. A gente pode tomar café enquanto a gente arma o tereré aqui. Conta um pouquinho, pessoal, do trabalho de vocês lá de campo. Olha, deixa eu só falar uma coisa, antes da gente entrar aqui nas instituições que a gente tá juntando aqui hoje. Isso aqui é inédito, tá? Aqui no Atercast. Mas esse projeto, pessoal, ele é financiado, ele foi idealizado pelo Sinterpa, que é o Sindicato dos Trabalhadores da Extensão Rural, Pesquisa Agropecuária e Afins aqui de Mato Grosso do Sul. A gente identificou um espaço que existia de informações e tipo de produção para a gente estar oferecendo aí para os produtores, né? Um programa regionalizado onde a gente fala de Mato Grosso do Sul. E eu tô achando que a gente ainda não foi plagiado, não. Nós estamos meio navegando sozinho ainda aí. Pelo menos até onde eu sei. E então, assim, é muito importante que vocês compartilhem esse conteúdo, por favor, para os produtores e para os técnicos, colegas aí de trabalho, tá? A gente procura trazer profissionais de excelência aqui do estado, igual nós trouxemos hoje, o Dorli e o Cleiton, para estar trazendo informações bem importantes, interessantes para vocês. Ô Cleiton, conta um pouquinho Deixa eu, rapidinho, de novo, interrompendo. Pessoal, nós estamos hoje com profissionais aqui da Agraer, que é a Instituição Estadual de Assistência Técnica e Extensão Rural, Pesquisa Agropecuária aqui de Mato Grosso do Sul, ela é do governo, e nós estamos aqui com um profissional do Senar, né? E confesso que isso era uma coisa que eu gostaria muito de ter feito antes, ou de fazer em algum momento, porque são instituições que trabalham lado a lado lá no campo, né, que se complementam, eu acredito nisso. E até gostaria que vocês falassem um pouquinho dessa relação, que eu sei que vocês são parceiros lá no campo também. E a gente pode estar aí trazendo uma agenda importante para o pessoal hoje, né? Bacana, Vitor. Então, eu acho que esse caminho, essa parceria já existe há uma longa data, né, Dorli? É isso aí, Cleiton. E a gente... É um dos pontos de vista, Vitor, que nem todo mundo concorda, mas é um dos pontos de vista que a gente tenta levar, mostrar e provar que é o melhor caminho, que é as assistências convivendo de maneira harmônica e complementar. Cara, nós temos 43 mil agricultores familiares em Mato Grosso do Sul. Como é que faz para atender isso tudo? Bastante gente, né? Eu acho que todo o Senar e toda a Agraer não dá conta. Não passa nem perto, eu acho. Isso aí. Então, assim, a gente busca nesse contexto tentar trabalhar de uma forma que o produto que seja entregue pela Agraer e o produto que seja entregue pelo Senar, o benefício que o produtor receba seja maior que esse, sabe? Geralmente essa conta de 1 mais 1 é mais que 2, sabe? Porque o conjunto dos serviços apresentado, o conjunto das iniciativas que são geradas pela Agraer e Senar e Agraer, elas somam, e essa soma ela extrapola a contagem simples dessa história, né?
Então, assim, isso tem trazido muitos frutos, o produtor tem ganhado com isso, no final das contas, ele tem, é notório onde esse relacionamento acontece de uma maneira bacana, é notório você ver o resultado disso no campo, né? De você ver o trabalho acontecendo, de você ver um produtor se organizando em várias frentes, mesmo que existam particularidades diferentes na forma que a Agraer trabalha, com a que o Senar trabalha, mas nós temos um mesmo propósito. O nosso propósito é fazer o produtor avançar, é ter um desenvolvimento e uma melhoria de qualidade de vida do produtor. Então, os propósitos são semelhantes. Todavia, nós temos características diferentes de trabalhar. Métodos diferentes, etapas, né, ali diferentes. Exato. E esses métodos muitas vezes são complementares, tá? Não quer dizer que eles são diferentes e não se encaixam. Eles são complementares, né? Cada instituição trabalha com ferramentas diferentes, com focos um pouquinho diferentes em algumas áreas. E acaba que, às vezes, onde a Agraer não está trabalhando, o Senar está, e onde o Senar está trabalhando, né, naquela área específica, né, acaba dando um conjunto de informação totalizando esse contexto junto ao produtor. Nós temos visto locais aí que tem a possibilidade de trabalhar, né, no mesmo produtor, o atendimento do Senar junto com o atendimento da Agraer. Esse produtor ele é potencializado, ele consegue alavancar além do que os outros ao entorno, que às vezes ou só recebe do Senar ou só recebe da Agraer, consegue evoluir, né? Então, porque igual o Cleito falou, a gente consegue se complementar e entregar para o produtor, as duas instituições juntos, o pacote completo que o produtor precisa, né? Porque o Senar em si ele tem coisas que ele não consegue fazer, que é a especialidade da Agraer, e a Agraer consegue entregar aquilo que o Senar não entrega, né? Então, muitas vezes... O que, por exemplo, assim, vamos dar nome aos bois, dentro desse serviço lá junto ao produtor, o que vocês acham que cada instituição tem uma especialidade maior, como você disse? Pegar exemplos práticos mesmo de campo, que nós já tivemos relato de vários técnicos nossos do Senar, onde às vezes o produtor que a gente atendia estava alavancando, estava crescendo e tal, e aí o técnico viu uma oportunidade de instalar um sistema de cultivo protegido, por exemplo, para o cara poder continuar a crescer e melhorar a produção dele, né? E aí o cara falar pro técnico, puxa, mas eu tô sem dinheiro para botar esse trem agora, não tem recurso. E aí o próprio técnico conversou com o técnico da Agraer, falou, vocês atendem aquela propriedade também e tal, será que não dá para você fazer o projeto pra gente? O técnico da Agraer foi lá e fez o projeto, coisa boa. Botou dinheiro no bolso do produtor e o produtor conseguiu alavancar e melhorar o sistema de produção dele e continuar crescendo. Teve situações, às vezes, onde o produtor não conseguia acessar a chamada pública por não ter a CAF ou antigamente a DAP, né? Já teve casos antigos também que não tinha a DAP. E aí o produtor procurou a Agraer foi lá e prontamente fez a DAP, fez a CAF pro produtor. E aí o produtor, inclusive, elaborou o projeto pro produtor junto com o grupo que a Agraer já estava elaborando na região. Incluiu esse produtor dentro das entregas. O produtor conseguiu aumentar a sua renda para sua família na propriedade através dessa chamada pública. Que se não fosse o trabalho da Agraer junto com o produtor do Senar lá, a gente não conseguiria alavancar na propriedade dele, né? Então, são exemplos aí onde a gente consegue somar, né? Além dos outros trabalhos que muitas vezes, né? Pegar o exemplo do próprio Cleito lá com os nossos meninos que atendem Três Lagoas lá, de propriedades que trabalham assistência técnica complementar dentro da própria propriedade mesmo, né? E aí eles até montaram um grupo de WhatsApp lá, onde quando o Senar vai lá para dar uma recomendação, se discute no grupo e eles entram num consenso e potencializa ainda mais o desenvolvimento do produtor, né? Porque nós temos ali 2 profissionais de alto gabarito aí, né? De muito conhecimento aí que pode estar com opiniões diferentes ali, alavancando aquela realidade do produtor, né? Muito bacana de ouvir esses exemplos, cara. Da nossa parte também, Dorli, tem serviços que o Senar presta que são de grande importância para nós, que facilita muito a nossa vida, porque imagina o seguinte, nós não trabalhamos a fundo a parte gerencial da propriedade, não com tanta ênfase quanto o Senar, né? Da forma com que o Senar trabalha, né? Da forma que ele explora isso. Então, o que acontece? Essa informação ela é muito importante. O produtor ter conhecimento dos números financeiros dele, dos números de produção, é muito importante. Nem sempre nós, enquanto técnicos da Agraer, conseguimos dar a devida atenção nessa tarefa, por conta dessas outras todas, de crédito, muitas atribuições, PNAE, de acompanhamento produtivo e tudo mais. Porém, salgadinho, hein, pessoal? Porém, essa informação é de grande valia. Quando você vai fazer um projeto de crédito, a viabilidade econômica que precisa ser calculada tem que levar em conta o histórico de produção da propriedade,
quando você vai emitir uma CAF, você precisa daqueles dados, sabe, que o produtor te apresente ali, quanto foi o rendimento dos últimos 12 meses dele. E a gente percebe que quando o produtor é atendido pelo Senai, chega com a planilhinha dele de produção prontinha, com números bem específicos, diferente de um outro produtor que vai tentar naquele momento buscar na memória, não, acho que eu produzi tanto disso, tanto daquilo e tal, né? Então esse desenho, essa organização financeira do produtor, que é feita através das ferramentas de gestão do Senai, ela é de grande valia no nosso trabalho também. Principalmente numa chamada pública, ou no mercado que a gente esteja tentando articular para esse produtor. É importante que o produtor tenha um mínimo de ciência do custo de produção dele. Porque senão a decisão pode ser tomada de maneira equivocada. Às vezes a janela de mercado que apareceu, o custo de produção dele é mais alto, então é um péssimo negócio entrar nesse mercado. Ou o oposto, ele pode achar que está gastando mais para produzir e não querer participar daquela oferta, enquanto que ele poderia participar e ganhar dinheiro. Então, o produtor que já traz esse desenho financeiro pronto, ele tem outra capacidade de decidir e uma outra capacidade de utilizar das ferramentas de políticas públicas que nós ofertamos, né, que nós executamos através da Agraer, né? Você tocou num assunto importante aí, Cleiton, a parte de comercialização, né? Eu imagino que uma dificuldade grande de comercialização na horticultura é escalonamento de produção, não é não? Porque é uma diversidade imensa de tipo de espécies a serem produzidas e como o produtor fica nessa tomada de decisão, o técnico junto com ele, mas espera aí, o que nós vamos produzir aqui para o mercado? Enfim, como é que fica essa pesquisa de mercado? Como é que vocês ajudam os produtores nisso? Olha, esse é o grande desafio, tá? Da assistência mesmo? técnica. O escalonamento, porque não é você escalonar uma cultura, é você escalonar diversas. É você trabalhar com sazonalidade. Tem vários produtos que são possíveis produzir o ano todo, outros não. Então, assim, sempre que você leva o produtor para um contexto de uma chamada pública, ele tem uma escala de mercado que ele precisa cumprir. Seja um PAA, um PNAE, precisa de uma escala de produção para ser atendido. Mesmo que seja a associação que esteja aderindo ao projeto e não o produtor especificamente, precisa dessa organização que nesse momento o produtor A vai estar produzindo aquela cultura, no outro momento o produtor B e assim sucessivamente. E ainda existem culturas que precisam de um vazio sanitário, que eu não posso simplesmente tirar de um ciclo e colocar outro, senão eu vou ter um problema seríssimo. São muitos fatores a serem considerados então, né? São. E nesse ponto que é onde a assistência técnica trabalha junto com o produtor, fazendo esse planejamento, levantando, vamos começar aqui, vamos para ali, né? Então é um trabalho, o trabalho da chamada pública, ele começa muito antes. Ele começa no momento em que você tenta articular com as executoras quais produtos que estão sendo oferecidos ou que têm potencial de ser oferecido naquele mercado. Executoras que eu me refiro seriam as escolas que vão fazer aquisição, prefeitura, ou no caso da Conab, ela já tem uma amplitude um pouquinho diferente, o programa são as compras públicas, né? As compras públicas. Então, sempre que você vai para esse caminho, você precisa que o produto, o edital esteja oferecendo produtos que sejam coerentes com a realidade ali do mercado, com a capacidade produtiva, e depois da elaboração termina um serviço, começa outro, que está contratado, agora é botar no campo, agora é a gente se organizar, ou até essa organização já necessita de ter sido feita antes, porque dependendo da situação, a escola contratou, mês que vem vai começar a chamar e pedir o produto, só que mês que vem é 30 dias, esse produto precisava de 90 para estar produzindo. Então, todo esse trabalho, essa articulação já começou junto com o técnico, com o produtor há muito tempo e vai persistir durante todo o fluxo de trabalho. Se não for assim, muito possivelmente ele vai ter dificuldade de produzir e de atender essas escalas. E qual que é o peso dessas políticas públicas para os nossos produtores? Assim, em linhas gerais, ou vocês podem também ficar à vontade para falar de regiões diferentes, mas que peso isso tem na rentabilidade dos produtores? Ainda é muito pesado ou eles já ultrapassaram bastante aquela cota, né, máxima que tem de colocar produto na compra pública, do PA e do PNAE, por exemplo? Funciona assim, Vitor. Esses desenhos de chamada pública, eles já foram concebidos como uma forma complementar. Nunca foi o propósito da chamada pública ser a comercialização principal do produtor. Certo. Ela é para ser uma ferramenta de apoio para o produtor.
Então, vamos supor que o comércio, todo o mercado, toda a chamada pública de Três Lagoas se resumiu a 1.000 quilos de cebola. Não é para o produtor produzir 1.000 quilos de cebola. É para que ele produza, abra mercado e que aqueles 1.000 quilos de cebola que a chamada pública esteja comercializando seja o apoio financeiro dele para garantir, uma parte da minha produção. Já tem aqui um cheque de segurança, vamos dizer assim. Eu já tenho como pagar insumo, já tenho como pagar funcionário aqui, uma parte aqui já está garantida, mas não é para mim me conter nisso. Eu tenho que buscar outros mercados, eu tenho que evoluir. Então a gente tem, respondendo sua pergunta de uma maneira melhor, Vitor, a gente tem uma escala, nós temos vários níveis de produtor. Nós temos um nível de produtor aquele que está ainda insuficiente para a chamada pública, temos aqueles que estão já fechando a chamada pública e temos aqueles que já evoluíram da chamada pública, que esses já estão num nível de rentabilidade muito mais consistente, já estão comercializando em outras formas, né? Já estão vendendo para cozinha industrial, já estão vendendo para empresa, já estão vendendo para quitandas na cidade, alguns até já têm quitandas na cidade, então assim, é um contexto e às vezes variado. Nem quer participar da chamada pública mais, né? Não compensa mais para ele, né? Porque quando você fala que o produtor ainda está insuficiente para a chamada pública, seria especificamente o quê? Seria que ele está num primeiro momento ali, Vitor, que ainda ele não conseguiu sequer colocar todos os produtos que ele teria oportunidade de colocar. Ele não consegue garantir lá uma quantidade mínima, seria isso? Ele não consegue ainda, porque a chamada pública basicamente abre um montante financeiro para você. Imagina que para cada executora que você apresentou o projeto, você está hoje podendo entregar R$40 mil por ano. No quesito do PNAE. No quesito do PA, era R$15 mil. Esse ano, por decisão da Conab, passou para 10 mil por produtor nesse novo edital. Então, você pode entregar 10 para a Conab, 40 para cada executora. Estado, escola estadual é uma executora, município é outro executor, município B é outro executor. Então você vê que fecha um leque grande, dá para juntar se você se articular para comercializar, você consegue colocar. Tiver produtos que não são, que fogem daquele ramo da competição, sabe? Eu tenho alface, todo mundo tem alface. Não, mas espera aí, eu tenho chicória aqui, eu tenho couve-flor, né? Tenho couve-flor. Então eu saio daquele nicho e de repente eu consigo até participar de outros municípios, que é permitido. Então, assim, essa questão desse produtor que não conseguiu chegar nesse montante é porque ainda a produção dele está pequena, ainda a segurança dele com relação à atividade ainda não está tão grande, ou talvez a condição econômica e a infraestrutura necessária que ele tenha também ainda precisa crescer. E aí a assistência técnica... Aí nós atuamos nisso, só que nós precisamos trabalhar dentro de um passo do produtor, né? Por mais que a gente chegue na propriedade e fale, nós temos ferramenta aqui para mudar isso, mas é necessário que essa mudança seja sustentável, que seja uma mudança que seja possível ser absorvida por aquele produtor, por aquela família, por aquela dinâmica. Né? É uma mudança cultural. Você transformar uma propriedade que carece de apoio a uma propriedade autossuficiente, com alta renda, ela é uma mudança de cultura dessa família, não é só uma mudança de práticas agrícolas, né? E assim, eu até brinquei no início, né? Eu tinha comigo lá naquela época, lá o pessoal falava, nossa, mas gado de leite dá trabalho demais. Eu falei, rapaz, que dá trabalho é horta, gente. Pelo amor de Deus. Assim, eu via muito dessa forma, só que esse cenário, não sei, como é que tá essa questão de mão de obra, esse cenário tá mudando, eu sei que sistemas de produção mudaram também. É uma dinâmica bastante... eu acredito que seja o maior desafio hoje dentro do campo, no campo, né? Essa questão da mão de obra. Já temos 2 maiores desafios, tá? A mão de obra e o escalonamento. Mas eu deixo para a mão de obra o primeiro lugar. Ah, é? Mudou, então. O escalonamento a gente consegue resolver. A mão de obra tá difícil. Vamos até o final, nós vamos ver quantos maiores desafios teremos. Vamos lá. Porque se a gente for pensar, né? O produtor tem a mão de obra familiar dele na propriedade, mas muitas vezes é limitada. É ele, a esposa, às vezes é 1, 2 filhos no máximo que ele tem ali que contribui dentro da atividade na propriedade, né? Quando, muitas vezes, talvez é só ele e a esposa, né? E uma característica que a gente percebe também no campo, boa parte das famílias que estão no campo hoje já não são tão jovens mais, né? Então, nós temos muitas pessoas que já estão mais próximo de uma idade mais avançada. Então, assim, querendo ou não, a horticultura é um trabalho muito pesado ainda, é um trabalho que
que demanda muita energia para poder ser realizado, né? Então, às vezes, a necessidade de uma mão de obra contratada na propriedade, ou mesmo, nem sempre um funcionário registrado, mas talvez um diarista para fazer as principais atividades mais pesadas da propriedade, ele é necessário. E na maioria dos locais que a gente tem rodado, que a gente tem andado, tá escasso esse tipo de pessoa, sabe? As pessoas no campo hoje, elas não se encontram pessoas que vão fazer esse tipo de serviço. Às vezes o produtor precisa levantar um canteiro, por exemplo, lá, e a canteira dele estragou. Aí ele precisa levantar na mão esse canteiro. Rapaz, para ele achar uma pessoa lá que ele vai contratar para levantar esse canteiro na mão, rapaz, é difícil, hein, rapaz? Ou às vezes o cara que vai fazer um plantio de muda precisa abrir as covas, né? Quando é uma área um pouco maior, que às vezes ele depende de contratar uma pessoa externa para vir fazer isso. É difícil ele encontrar essa pessoa. E a gente percebe nas localidades, quando encontra rapaz, a agenda do cara é disputada, hein? Você chega pro cara, dá pra fazer uma diária tal dia. Não, já tem tal dia. Tem fulano, beltrano, ciclano. Então, assim, o cara já tem a agenda dele lotada com as pessoas ali da região que já contratam ele pro serviço, né? Então, a gente percebe. Pegar um gancho, inclusive, Vitor, nessa conversa que nós tivemos aqui sobre mão de obra, daquela imagem do casal. Será que conseguiria colocar para nós? Bora. Esse casal especificamente... Olha lá, ó. Olha lá. Esse casal especificamente... Ô Cleiton, dá um jeito de você falar mais perto sem aqui. Cobrir a tela aqui. Mas que ele vai pôr na edição lá. Pode falar no perto aí. Emerson e Valéria. É um casal do Cinturão Verde lá de Três Lagoas que nós atendemos. Esse casal, essa imagem é uma imagem difícil de se ver hoje. De se ver um casal novo, a Valéria em gestação. Os dois tocam esse empreendimento. Você pode ver que essa horta dele... Não é pequena, não. É uma horta de 1 hectare, Vitor. De 1 hectare. Rapaz. Esse 1 hectare possibilita a eles o sustento. De uma maneira até boa. Então, assim, só que os dois tocam a propriedade. Alguma mão de obra pontual de vez em quando, né? Agora ele vai ter que... Pois agora o bicho vai pegar. Por um tempo aí, ele vai ter que se virar, hein? Mas... Ô, Emerson, um abraço pra você, hein, cara. Você e Valéria aí, parabéns, viu? E ó, você vai ter que... A Valéria vai descansar um pouquinho disso aí, hein? Então, ela estava plantando nesse momento da foto. Isso foi ontem. Então, assim, esse cenário, Vitor, tá difícil de se enxergar. Geralmente, a agricultura familiar está envelhecendo. O jovem não ficou mais na propriedade. Por culpa de uma série de fatores, tá? Isso dá para dar um podcast inteiro, isso aí. Um podcast inteiro. Sucessão familiar. Nós vamos chegar nesse tema. Inclusive, até nós precisamos fazer uma meia-culpa também, porque às vezes a assistência técnica precisa mostrar ferramentas que sejam de interesse, que cativem o jovem para dentro da propriedade. Não é o jeito tradicional de se fazer agricultura do passado que vai manter um jovem hoje na propriedade. Ainda mais de centros, em proximidades de centros, que a oferta de emprego ela é grande, que você consegue ter, por exemplo, vagas de emprego que pagam um salário relativamente bom. Então, nesse contexto, que é o contexto melhor de se vender, que você tem mais oferta de horticultura, é onde você tem menos funcionário ainda, porque esse tem possibilidades de emprego que você vai disputar com uma grande empresa, que vai dar uma carteira assinada para o cara, que vai dar um serviço às vezes mais leve, né, toda uma tranquilidade maior e remunerar muito bem. Então, em grande parte, né? E aí, como reverter isso? Só tem um jeito, no modo de pensar, tecnologia. Se não for tecnologia, nós não vamos conseguir fazer esse cenário mudar. Nós não vamos conseguir trazer o jovem de volta, aquele jovem que já foi, ou atrair jovens para novos empreendimentos, como o caso da Valéria e do Emerson, né? E se nós não começarmos a usar de tecnologia para tornar o processo menos árduo de trabalho, para tornar mais eficiente, para tornar mais produtivo, né, nós não vamos conseguir reverter esse caminho. É uma das frentes que a gente está tentando trabalhar hoje. O meu principal foco é esse, entregar tecnologia. Mas nós temos tecnologia já acessível para os pequenos produtores? Como é que tá isso? Rapaz, tem, não é pouco. Tem muita coisa, muita oportunidade para os produtores. Tecnologia, né? Que eu estou falando é tecnologia que diminua a mão de obra braçal, vamos dizer assim. Sim. Dentro do sistema de cultivo, por exemplo, e até é uma das coisas que a gente consegue reter o jovem dentro da propriedade, né? Porque se a gente falar pro guri que tá crescendo na propriedade lá, que ele vai pegar a enxada e continuar capinando os canteiros lá, rapaz, rapidão ele vai arrumar um lugar para ele ir embora, né? Assim que ele fizer a idade que ele pode ir embora, ele vai embora. Então é importante, até mesmo um produtor que tem filhos, que quer
no seu planejamento sucessório e reter o filho na propriedade, ele pensando coisas que ele pode implementar para manter o filho dele, né? Às vezes na propriedade, hoje a maioria das propriedades que a gente visita já tem internet, né? Então, ter uma internet na propriedade é uma das coisas que o jovem quer hoje em dia, né? Ter o celular ali. E não necessariamente só para o cara ficar nas redes sociais ou só para diversão. Ele pode utilizar isso para trabalhar a tecnologia na propriedade dele. Um sistema de irrigação, por exemplo, automatizado, dá uma melhor qualidade de vida para a família, né? Nós temos... Aumenta a produtividade. Sim, nós temos um técnico na nossa equipe hoje, o Júlio mesmo, que é um cara especialista nisso aí, né? Tem buscado levar isso aí para as propriedades que ele atende, colocar um sistema automatizado e barato nas propriedades, né? Então ele monta, junto com o sistema de irrigação lá, ele coloca um timerzinho para que possa monitorar, né, as condições de irrigação, monitorar o EC da solução ali na fertirrigação. E ele mostra o produtor, aí o produtor instala uma câmera dentro do sistema de cultivo, que ele consegue, aquelas câmeras 360, ele consegue ver como é que tá a cultura. É mesmo? E ele consegue monitorar o timer também. E aí ele tem uma outra pecinha que pelo celular ele liga o sistema de irrigação ou de nebulização, né? Esse conjunto aí sai por menos de R$1.000 pro cara botar na propriedade. Então hoje, tá acessível. Comprando a parte, de certa forma, né? De certa forma, se a gente for ver, porque hoje em dia qual que é uma das maiores dificuldades de um produtor de alface? O cara não tem um dia de descanso. E isso aí limita a vinda do jovem para o campo, né? Porque o jovem, ele também quer ter o dia dele de lazer. Todo mundo merece, né? Um descanso, um lazer. Às vezes os mais antigos já acostumaram, né? Ficar na labuta o dia inteiro ali, de domingo a domingo tocado na propriedade, né? Mas o jovem não tá habituado a isso. O jovem quer... Não, e a gente mora no estado próspero, cara. Então, assim, ele vai encontrar, como o Cleito bem falou aqui, outras alternativas que proporcione horas de lazer e remuneração, né? Então... Tá lançado o desafio, mais um desafio, então, sucessão familiar, que está relacionado à mão de obra. Eu acho que essa questão da sucessão, ela não tem como desamarrar ela da questão da tecnologia, Vitor. Eu não vejo outra maneira de fazer isso. E a gurizada gosta, né? A gurizada negocinho gosta, ali tecnológico, eles mexem bem com isso, né? Sim. É o que cativa eles, na verdade, quando tá na propriedade lá, né, durante o... Nessa frente, inclusive, Vitor, uma das estratégias que a gente tem levado... Meu doutorado foi com hidroponia, tentando buscar algumas soluções para o clima quente nosso que tem aqui, alguns desafios que tinha. Algumas respostas bacanas foram encontradas. E a gente tenta levar, uma meta minha pessoal, levar essa tecnologia para dentro das propriedades. E que está sendo muito bem aceita ultimamente. Mas justamente por quê? Porque facilita o processo? Sim, mas não só por isso. Pela dinâmica de mão de obra. Dentro de um sistema hidropônico, eu consigo fazer uma relação de 5:1. Para cada uma pessoa trabalhando, o volume de produção vai ser o mesmo que 5 pessoas trabalhando num sistema tradicional lá no campo. Nossa Senhora. Então, isso minimiza a mão de obra, e sem contar que o serviço dentro de uma hidroponia é ergonômico, é tranquilo. Trabalha em pé, né? Trabalha em pé. Rapaz, porque trabalhar cocado, vou te falar, hein? Você trabalha num ambiente limpo. E daí eu joguei bola, então o joelho é todo estourado. Imagina para uma pessoa que já tem alguma idade. Imagina a pessoa de idade, né, cara? Então, assim, essa questão da hidroponia, para mim, é uma das bandeiras que eu defendo muito como uma possibilidade, uma maneira de buscar a solução desse problema da solução. E também uma alternativa, essa alternativa, inclusive, Vitor, eu tenho um projeto da Fundect aprovado, que a gente está em execução dele, está em uma etapa de montagem, que é justamente viabilizar uma instalação hidropônica completa para treinamentos, para transferência de tecnologia. Isso vai ser montado lá num lote do assentamento Pontal do Faia. E esse empreendimento vai ser uma horta-escola, de maneira que você possa levar produtores para lá para fazer um treinamento, falar, a tecnologia é assim, funciona dessa forma, né? Até hoje... Quando estiver funcionando lá, você fala com a gente, né não, Tatiana? Pra pode gente deixar. Fazer uma matéria lá. Pode deixar. Inclusive, Vitor, a gente já tinha um trabalho nesse sentido antes, que era de levar cursos para as comunidades. Só que esse curso, sem você mostrar, funciona assim, é desse jeito, é isso que tem que comprar, para o produtor ir lá e pegar na mão e olhar e falar, não, isso aqui então é assim, essa peça e tal. Nós já tínhamos a iniciativa dos cursos, porém faltava esse outro elo. Todavia, essa iniciativa dos cursos nos trouxe alguns frutos bacanas, né? Tem uma produtora lá de Selvíria,
Se puder puxar aquele videozinho para nós que eu mandei também. Como que é o nome? Dona Angelina. Ajuda do Cleito, do Melão, da Francine, que eu consegui fazer essa agroponia. Graças a Deus deu tudo certo. Estou até tentando aumentar. Se não fosse a ajuda da Graer, jamais eu chegaria onde eu estava. Foi muito bom isso daqui. A renda toda semana eu estou cortando 5 bancadas e cada vez eu estou aumentando mais. Não tem como isso aqui não dá certo. É só respeitar as regras e vai embora, entendeu? Isso aqui foi a maior bênção de Deus que a Graer me ajudou. Ô, coisa boa. Como é que é o nome dela mesmo? Angelina. Angelina. Ô, dona Angelina, obrigado, viu, por ter mandado o vídeo. Um abraço pra senhora, parabéns aí. Eu queria compartilhar um pouquinho da história dessa pessoa especificamente, Vitor, porque essa pessoa me fez ter uma virada de chave no modo de pensar. Quando nós começamos a levar essa transferência de tecnologia no pacote de hidroponia, no meu conceito eu imaginava que o produtor não era para todo produtor, que tinha que ser um produtor que já tivesse alguma facilidade, com um nível de instrução um pouquinho maior, alguma facilidade para lidar com matemática, com contas, com regrinhas, né? Que tem que fazer ajuste ali, tem que fazer continha. Tem que fazer continha. Então tinha naquela época a concepção de que isso não era para todo produtor, que isso poderia resolver parte do problema daqueles produtores que já têm um nível tecnológico uma capacidade um pouco maior, né, em termos de instrução. E chegou a dona Angelina num curso desses que a gente fez em Servíria, e ele falou, eu quero montar e tal. A menina lá, a técnica de Servíria, a Francine, né? A Francine e o Melão são os responsáveis por acompanhar essa produção deles lá hoje. Um abraço, Francine. O Emerson Melão também participou ativamente na construção desse projeto, né? Eu dava um apoio de Três Lagoas. Eu ia lá, deixava instrução, voltava, enquanto isso eles executavam todo esse processo. E esse contexto da dona Angelina se deu no momento que a Francine falou, olha, ela tem uma instrução simples, ela é uma pessoa humilde, está com uma hortinha no chão, está com dificuldade, mas ela quer fazer, ela apaixonou pela ideia, quer fazer. Falei, vamos lá. Mas eu tinha em mente essa preocupação. Falei, será que ela vai dar conta de tocar esse sistema depois? Será que nós vamos fazer ela investir em algo e depois ela não vai conseguir tocar? Eu tinha muito essa preocupação, né? A gente tem a preocupação de não propor algo que não seja, que torne um prejuízo. Tem que ter, né, uma responsabilidade nisso, né? Porque não adianta só o amor, né? Não adianta só o amor. Tem que dar, igual ela falou, toda feliz ali que tá cortando, se não me engano, 5 canteiros por semana, né? Por semana. E aí isso, claro, é necessário, precisa dar resultado. E esse foi o contexto dela, Vitor, que ela simplesmente absorveu rápido o conhecimento que precisava. Hoje ela já calcula a solução nutritiva dela, ela já se vira sozinha. Mesmo, já aprende. Ela já está autônoma aí e está expandindo. Você pode ver que além da casa de vegetação, já tem uma margem ali que ela puxou a tela e já tem mais bancadas lá. Já está ampliando. Essa parte de cima que está solta aqui não é a tela, a cobertura da casa de vegetação, é só uma cortina, tá? A cobertura está mais em cima lá. Isso aqui é só uma cortina que nos meses mais quentes você agrega um pouco mais de tela ali para ajudar no sombreamento. Uhum. Você pode ver a qualidade da produção dela. Ela multiplicou por 3 a produção muito que ela tinha. Muito bonito a alface. E esse empreendimento aqui, Vitor, falando um pouco em termos financeiros, para se ter uma ideia, ela pagou esse empreendimento em 6 meses. Ela pagou em 6 meses. Por isso é o motivo dela querer avançar, de querer aumentar. E esse empreendimento aqui, ele é um empreendimento que hoje está com 4 ciclos semanais de 5 bancadas. Ela fala em cortar 5 bancadas dessas. Isso fica o ano inteiro? O ano inteiro. É uma sucessão normal. Mesmo no verão? Principalmente no verão. Porque antes falava era dificuldade danada de produzir. Eu tô falando de muito tempo atrás, tá, pessoal? Eu não sou da área. Não, mas era uma dificuldade danada no período das chuvas. No chão ela é real. É o momento de ganhar dinheiro com a hidroponia no verão, porque no verão, enquanto todo mundo tá sofrendo para produzir no chão, a hidroponia tira de letra, ainda encurta o ciclo ainda. 21 dias, ela fecha um ciclo de alface no verão. Então aqui são 4 conjuntos para rodar um mês. Toda semana ela colhe um. Quando ela terminar no último, ela vai pegar o primeiro de novo. Então é um carrossel, como se fosse. E aqui 5 bancadas de aproximadamente 200 plantas cada uma. Então ela colhe 1.000 plantas por mês. Se ela tirar líquida, que eu acredito que é bem mais, R$1, R$4.000 que esse empreendimento paga para ela líquido. Quando a gente fala líquido em agricultura familiar, é um líquido que incorpora a mão de obra, tá? Inevitavelmente o líquido para a agricultura familiar, o trabalho da família, ele está embutido nesse processo. É considerado como lucro, vamos dizer assim, né? Faz parte do lucro. Então, assim,
eu vejo ela facilmente faturando R$4.000 por mês com esse empreendimento, que é simples. É uma casa de vegetação de 20 por 20. Se fosse trabalhar muitas vezes na cidade para tirar esse salário, não seria muito fácil, né? É só esse empreendimento. Ela tem a outra parte da propriedade que ela explora de outra forma, né? Muito bacana. Então, se isso tá... A gente tem umas definições de agro 4.0, agro 5.0, né? E o agro 4.0, até onde eu aprendi, ele traz muito essa questão dos pacotes tecnológicos, da automatização. E aí, quando atendi para o 5.0, é quando a gente começa a tornar isso acessível aos pequenos produtores e considerar a questão humana, né? Então, eu acredito que a gente esteja nessa transição de tornar isso, trazer uma maior qualidade de vida para os pequenos produtores que muitas vezes ficariam ali, né, nesse serviço braçal que é muito árduo, né? E que às vezes é muito importante a gente enfatizar essas coisas, porque eu tenho certeza que tem pessoas que estarão assistindo que muitas vezes não têm a noção do quanto é árduo produzir produtos ali, né, saudáveis para a mesa do consumidor, né? Então, assim, eu faço questão de enfatizar isso porque isso é fundamental, importante, e a alimentação saudável, que traz muito do que nós estamos falando hoje aqui, está aumentando cada dia que passa, não é verdade? Isso na dieta do brasileiro e do mundo de uma forma geral, né? De certa forma, até pegando o gancho em relação às tecnologias, né? É feito um trabalho no campo aí, não só nos produtores, mas muitas vezes a gente tem unidades de demonstração também para poder mostrar essas tecnologias que os produtores podem adotar, né? O próprio exemplo do Sindicato Rural de Três Lagoas lá. O Sindicato Rural de Três Lagoas, ele implantou uma vitrine tecnológica dentro da área do sindicato lá, a qual busca, ao longo do ano, aí, fazer capacitações com as pessoas para poder otimizar e melhorar. Uma sala de aula. Uma sala de aula no campo, né? Então, muitas vezes a gente consegue, através dos nossos eventos, né? Acredito que a Agraer faz os dias de campo lá, o Senar também faz o dia de campo, faz as vitrines tecnológicas. São eventos que buscam complementar a assistência técnica do dia a dia. Nós temos muito no campo, né? Que o produtor... Aqui temos alguns exemplos aí, né? Dos meninos fazendo as palestras, as capacitações no campo. Quem que é? Você sabe o nome? Alexandre Galhardo. É o Alexandre. Esse aqui é o Alexandre. Alexandre. Alexandre e a Maria lá, né? Se não me engano, no canto lá. Ela também são técnicos que vieram do Paraná aí, né? Para poder enriquecer a nossa... legal. E a proposta é montar num dia, né? A gente monta essa estrutura antes. Então, os meninos trabalham junto com o sindicato aí para deixar a estrutura com todas as tecnologias que se pretende apresentar nesse evento. E foi uma das coisas bacanas de mostrar, porque durante a realização desse evento, a Agraer teve presente com a gente lá também. Eu vi uma foto do Cleito ali. O Cleito participou, teve mais gente lá, né, Cleito? Lá no cantinho. A Sônia participou com a gente lá também, podendo falar um pouco lá do trabalho que é desenvolvido, né? Então a proposta é essa, é a gente montar a tecnologia, porque muitas vezes no campo, o técnico chega, dá uma recomendação para um produtor, por exemplo, o senhor instala um mulch aqui nesse canteiro do senhor, vamos botar um sistema de irrigação por gotejamento aqui no canteiro do senhor. Aí o produtor olha e ele não consegue na propriedade dele visualizar aquilo. Ele fala, não, rapaz, isso aí não é para mim não. Isso aí é pro seu José lá, que já tem 1 hectare de horta, eu que tô começando agora. Não dá para mim impor uma mangueira de irrigação não, rapaz, vou continuar molhando no regador mesmo. Só que acontece, quando o produtor vai numa área dessa, essa área, se eu não me engano, acho que são 200 metros quadrados que tem ali. Que é isso aqui? Ih, olha como é que entende de hortaliça. É uma abobrinha, né? Tem uma flor amarelinha lá em cima. Eu acho que é uma abobrinha conduzida na telinha de condução, né? Então são tecnologias que a gente apresenta para o produtor, que no dia a dia, quando o técnico explica para ele, ele não vê possibilidade de implantar na propriedade. Mas quando ele vai num evento desse, que ele vê que é próximo da propriedade dele, na região dele, com o mesmo clima que ele tá ali, e ele vê o negócio plantado, ele fala, rapaz, você sabe que eu acho que é possível botar lá em casa também? E na próxima visita que o técnico chega lá para poder conversar com ele, ele fala, rapaz, tive uma ideia. Fui no sindicato e vi aquela lona em cima do canteiro, vamos pôr aqui também? Aí o técnico fala, rapaz, tantas vezes que eu já recomendei ele botar um mulch aqui na propriedade, né? Mas é o momento que ele precisou para ele poder virar a chavinha dele e ver que era possível ele botar na propriedade dele. E aí, junto com o produtor, o técnico vai lá e consegue colocar uma tecnologia que vai melhorar a qualidade de vida no produtor no campo, né? O exemplo da hidroponia que o Cleiton tinha falado aí, ó. A gente
Eu gosto desse alface roxo, hein, cara? Inclusive foi o Cleito que apresentou lá no dia da estação lá. Foi o Cleito que ficou responsável lá pela apresentação da hidroponia lá. Explicou lá pro pessoal como é que funcionava, a parte da montagem. Ele tá disfarçado com o chapéu ali, ó. Ai. Muito bacana. Você sabe que, assim, eu já trabalhei bastante com essas, a gente chama de unidade demonstrativa, vitrine, etc, né? Sim. E isso acaba sendo a escola até pra gente, como técnico, não é verdade? Rapaz, a gente aprende muito nesses eventos. Conduzindo o evento também, né? Muita gente não tem acesso àquela tecnologia de visualizar. E às vezes quando você vê montado, eles falam, rapaz, é assim que funciona, então. Aí, o negócio vira sala de aula pro técnico, pro produtor, vira sala de aula pra todo mundo ali. Aí olha que foto bonita, no final cara. do evento, ó, quando finaliza, normalmente a gente registra com uma foto, né? Então, esse aí é o pessoal que participou desse dia do evento lá, podendo aprender um pouco mais. 150 pessoas aí, né? Rapaz, teve gente, hein? 150 produtores aí. Você foi o grupo lá que participou no dia do evento, fazendo as palestras, dando suporte. Olha que legal. Evento, aí a integração tá... tem a Graer e Senar junto aí. Força aí, né? O engraçado dessa foto, Vitor, é o seguinte: tem 2 técnicos da Graer e os demais são do Senar. Quais são os 2 da Graer? Tá você... Você tá olhando no rosto das pessoas, mas todo mundo diz a Graer tá aqui e o resto é o Senar. Só que, coincidentemente, eu tava com uma camisa muito parecida com o uniforme do Senar. Olha, aqui são 2 a Graer, Senar, aqui é a Graer. Só que a foto parece que os 2 da Graer estão ao centro. É verdade. Não, mas eu conheci o... Você foi pelo rosto, né? É... É bacana, Vitor, dessa iniciativa. A gente não pode deixar de falar, né, Vitor? A gente tem orgulho, prazer de participar desse projeto do Senar. E é um projeto, cara, que isso volta àquele tópico lá do começo da integração. Jamais a galera conseguia levar um evento desse tamanho, com a condição de técnico que eu tenho lá disponível e tal. Jamais a gente conseguiria levar um evento desse porte, com essa riqueza de detalhes. É porque um giro são 6 ou 7, dependendo das tecnologias que vão apresentar. Né? 6 ou 7 estações, ou 6 ou 7 unidades que o produtor vai parar e ouvir uma palestra. Vocês estão fazendo anualmente? Rapaz, a gente tem vários deles dentro do estado, né? Então, todo ano lá em Três Lagoas já é um polo já. Então, todo ano a gente monta em Três Lagoas lá e apresenta todos os anos em Três Lagoas. Mas, ao longo do... um videozinho, né? Aham. Ao longo do... Mas ao longo do ano, nós temos em vários outros municípios do estado, né? Um outro muito grande que a gente tem no Sindicato Rural é no Sindicato Rural de Dourados, que é um dos maiores eventos nossos também, para poder atender o pessoal da região sul ali, onde nós temos muitas tecnologias também que nós apresentamos, que nós levamos os produtores para conhecer em um dia. E o mais bacana também é que essas áreas do sindicato, ela é uma área que o foco dela é capacitar pessoas. Então, assim, não só no evento que o Senar promove. Às vezes vai um curso lá para o Sindicato Rural, o curso é realizado dentro dessa unidade. Esses sindicatos também, eles têm os polos do ETEC, que a gente chama do Senar, né? Que é onde o sindicato recebe uma turma para formar técnico, ou técnico em fruticultura, técnico em agropecuária, técnico em zootecnia. E aí, a atividade prática desse curso técnico que está sendo oferecido naquele sindicato, ela é realizada dentro da unidade do Senar. Às vezes, os cursos da unidade do projeto, né? Às vezes, o curso que o Senar está levando também de implantação de base de horta ou um cultivo de tomate, alguma coisa, o curso é realizado dentro desse projeto também para mostrar para o pessoal que está participando do curso, na prática, como que funciona, né? Então, é uma unidade que ela funciona ao longo do ano todo, recebendo alunos das escolas, recebendo outros produtores de fora que vêm para capacitação. A gente usa para capacitar nossa própria equipe técnica também, né? Para poder nivelar o conhecimento da equipe e levar para o campo, para os produtores, né? Então, e além dessa atividade que nós fazemos nos sindicatos, em alguns sindicatos nós temos, né? Nós também realizamos esse tipo de evento em propriedades rurais de produtores modelos na região, que eu acho que a galera também faz atividades similares, né? Onde tem algum produtor que está com a tecnologia implantada lá, que vale a pena difundir aquilo na região, e o produtor aceita, né, receber o evento na propriedade dele, nós montamos e apresentamos em um dia aquela atividade lá, aquela tecnologia para os demais produtores da região poder melhorar o seu cultivo também, melhorar a sua tecnologia, né? Muito bom. A gente até agora falou muito de sistemas produtivos convencionais, né? Eu posso chamar assim de sistema convencional? Não sei como é que vocês classificam isso. Tá, só para tentar diferenciar de um outro sistema que eu vou puxar um assunto aqui. Tradicional, mas eu sei que não é tão tradicional porque tem muita tecnologia embarcada, né?
Mas como é que vocês veem a questão do mercado orgânico, de sistemas produtivos orgânicos ou agroecológicos ou integrados com floresta? Enfim, queria que vocês dessem uma opinião em relação a isso, por favor. Olha, a questão do cultivo orgânico, eu tive dando uma olhadinha ontem no Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos do MAPA, que é uma ferramenta que o MAPA controla, que ele recebe os dados dos produtores orgânicos. No estado, naquele cadastro, nós temos 40 unidades, né? Todavia, essas unidades, de repente, ela representa uma cooperativa que tem vários sócios envolvidos, mas nós temos 40 unidades lá cadastradas, nos mais amplos setores, não só de horticultura, nos mais amplos setores de produção do estado. Então, assim, o mercado de orgânico para nós, a produção e o mercado, ele ainda é um mercado pequeno, né? Ele é um mercado que está em desenvolvimento ainda, né? Que está se desenhando, né? A demanda por esses produtos ela é pequena. A oferta também acompanha, de certa forma, esse caminho, né? Existe a iniciativa aí de várias empresas, né? A Pomes, né? Que leva esse conhecimento, e mais outras que eu não vou citar mais aqui para não correr o risco de esquecer né? alguma né? E não dar o devido mérito. Mas existe muita gente empenhada em fazer isso, inclusive um programa da Semadesc, né? Que leva esse conceito, né? Mas ainda nós estamos num caminho pequeno com relação a isso, né? Nós temos muitas vezes um produtor que ainda tem dificuldade para trabalhar com o sistema tradicional. E o pacote orgânico, ele é um pacote que demanda um know-how, um conhecimento grande por parte do produtor. Porque ele não está lidando mais ali só com Então ele é produção. mais complexo. É mais complexo, sem dúvida. Mais complexo. Ele não está lidando só com uma informação de cultivo, ele está lidando com uma informação de quase um ecossistema ali, né? E as estratégias elas são voltadas de uma maneira muito mais ampla, né? Do que no sentido convencional. Você envolve um monte de outros fatores, um monte de outras variáveis para fazer aquilo ali funcionar, né? Você tem que lidar com as doenças, com as pragas ali de uma outra forma, né? Bem mais complicada, né? Numa dinâmica de um ambiente natural, né? Quase que uma ecologia, vamos dizer assim, né? Uhum. Uma maneira simples de falar. Mas isso traz, muitas vezes, um alimento mais saudável. Como é que vocês veem isso? Olha, Vitor, sem dúvida, vai vir um produto que não traz resíduo de produtos químicos e tudo mais. Todavia, nós precisamos fazer uma ressalva que hoje existe uma polarização no sentido ou é convencional ou é orgânico. E essa polarização, ela não ajuda o produtor, ela muitas vezes desinforma a sociedade. Porque assim, não é se um produtor não for orgânico que ele vai ter um produto tradicional de uma maneira irresponsável. Certo. Né? Existe um gradiente de metodologias nesse meio de caminho entre o tradicional rústico, vamos falar assim, aquele totalmente dependente de produtos químicos de alta toxicidez, e o orgânico. Existe um gradiente aí de maneiras, de métodos de se trabalhar. Nós tentamos levar o produtor cada vez de uma forma ascendente nessa metodologia, né? De partir de onde ele está e levar ele cada vez a ter uma produção mais responsável, uma produção mais correta ecologicamente, ambientalmente, né? Mais viável, sem dúvida, porque se não houver viabilidade, obviamente... Ele vai sair da atividade. Ele vai sair da atividade, ele vai deixar a atividade. Então, assim, existem maneiras de se trabalhar com a horticultura que vai gerar um produto responsável com muito menos resíduo, que é a grande preocupação hoje, né? Quando se fala orgânico, você está fugindo de resíduos químicos. De né? agrotóxicos, de uma forma. Exatamente. Então, assim, esses defensivos, hoje existe um range de produtos muito grande, de produtos que têm por característica uma toxidez muito alta e de outros produtos que a toxidez é quase incipiente. Então, qual que eu vou usar? É aí que entra a assistência técnica para dizer, ó, vamos começar essa fila de trás para frente. Nós só vamos usar algo um pouco mais tóxico quando realmente não houver outra forma de resolver. E sempre você vai partir de moléculas que são praticamente atóxicas ou que têm um nível de toxidez muito baixo. A maioria das moléculas modernas hoje, defensivo, tem essa característica como carro-chefe, de ser uma molécula pouco tóxica ao ambiente, de ser uma molécula muito específica para aquela praga. E quando eu digo específica para aquela praga,
é uma molécula que você utiliza e ela é seletiva a uma outra gama de insetos que estão ali para te ajudar. Você está num ambiente que tem insetos atacando sua planta e também tem outros insetos predando aqueles insetos que atacam sua planta, que eles estão te ajudando. Eles estão ajudando o produtor. Essas moléculas a cada dia estão se desenvolvendo a ponto de afetar mais a praga e menos esses outros insetos que estão te ajudando, né? Isso é um ganho ambiental muito grande. Dada essa especificidade, então essa molécula passa a agredir muito menos o ambiente que outras que a gente tinha no passado, que a gente chamava de amplo espectro, que pegava tudo. O que viesse na frente matava, inclusive até a pessoa, se não tivesse devido cuidado. Que é uma situação muito importante, né? Porque às vezes o produtor vai lá aplicando de qualquer jeito, sem as devidas orientações e acaba se intoxicando, né? Então não que a gente não deva ter cuidado, que a gente não deva usar com critério, mesmo sendo essas moléculas novas, mas existe um caminhar no sentido da indústria de tornar a produção cada vez mais responsável. E também não só isso, existem outras maneiras de se resolver problemas durante o ciclo de produção que não envolve necessariamente o método químico. Você pode usar de outros artifícios, existe uma gama completa. Quando a gente está tratando especificamente de pragas, não de doenças, mas de pragas, existe o conceito do MIP, que é o manejo integrado de pragas. O que é esse manejo integrado de pragas? É você atacar a praga com todas as ferramentas que você tem. Com químico, com físico, com cultural, com tudo que você puder fazer para desfavorecer aquela praga. E às vezes nesse rol nem entra o químico, você consegue resolver de outras maneiras. Um biológico? Um biológico. Tá crescendo muito, né? Biológico. Muitas oportunidades, né? Biológico hoje dentro da... Então você consegue levar o produtor nesse caminho, sabe? Nesse caminho da sustentabilidade, propriamente dita, né? De ser economicamente viável, socialmente justo e ambientalmente correto, né? E pegando esse gancho também da parte econômica, né? De forma geral, o produtor em si, ele também não gosta de ficar usando os produtos químicos, né? Porque quanto mais produto químico o cara precisa usar na atividade dele, mais custo ele tem. Porque o produto químico hoje não é barato. A gente não tem... As moléculas hoje, elas estão... Principalmente uma molécula mais tecnológica, o dólar moderna, do jeito que tá, hein? o trem encarece ainda mais o custo de produção do produtor. Então, se o produtor tivesse a opção de não ter que usar nada na propriedade dele, com certeza ele não passaria nada, entendeu? Ele precisa tratar ele como um vilão, né? Normalmente o produtor, ele usa a molécula, ele usa um produto químico ali na atividade dele quando é necessário ele combater ou ele evitar que uma praga entre para poder danificar a cultura dele, né? Até porque, se a gente for pegar dentro desse rol de produtos que nós temos hoje, os produtos mais tóxicos, os produtos que antigamente causavam muito dano à saúde, hoje já são proibidos no mercado, né? Então hoje nós não temos mais essa disponibilidade, o produtor já não tem mais acesso e muitos produtores até conscientemente deixaram de usar esses produtos porque sabem do dano que poderia ser causado, né? E é importante também salientar nessa questão da qualidade do alimento, né? A relação da segurança. Então, hoje, nós temos aí o LMR de cada produto, né? Que é a quantidade máxima permitida que possa ter numa amostra de produtos, que não causa dano à saúde da população, que não tem impacto na saúde, né? Seria a quantidade máxima de resíduo, vamos dizer. Resíduo que teria dentro de uma amostra de produto que é coletada no mercado e está sendo comercializada, né? E boa parte de hoje dos produtos que são comercializados atendem esse requisito do LMR, né? A gente tem muitos produtos aí que são comercializados no mercado que não chega nem a metade do que é o permitido. Então, isso mostra que os produtos que os nossos produtores estão produzindo hoje, eles são seguros para o consumo e o produtor sim está preocupado com a saúde do consumidor final dele, né? Inclusive, quando a gente roda no campo, né, muitos produtores que não são orgânicos, né? Porque o orgânico hoje ele tem uma série de critérios para que o produtor possa ser orgânico. Nós temos a maior parte dos produtores hoje preocupado com a saúde do consumidor e o produtor pede para o técnico: cara, você não tem uma outra oportunidade, uma outra coisa para eu poder trabalhar um agroecológico aqui, um sistema, uma outra ferramenta que eu possa estar implantando para muitas vezes não ter que usar um produto químico na minha propriedade? E, cara, igual o Cleiton falou, tem uma série de estratégias aí que o produtor pode trabalhar para que ele possa minimizar, e a maioria deles fazem isso, né? Até porque, se a gente for pensar não só pela parte da qualidade do produto, da segurança alimentar que ele está oferecendo, mas também pela parte econômica do produtor, né? Os produtos químicos hoje no mercado, eles são caros.
E aí, quanto mais o produtor evitar o uso, mais o produtor economiza, né? É melhor para todo mundo, É bom né? pra todo Para mundo, ele, todo mundo inclusive, ganha. o produtor, todo mundo Sim. ganha. Mas para isso precisa de orientação técnica, então tem que procurar, né, pessoal? Tem que Sim. procurar o técnico, dependendo de qual seja a assistência técnica, mas alguém que seja de confiança e com boa formação, né, para poder orientar na utilização desses produtos químicos, né? Eu queria até esclarecer um ponto, Vitor, do seguinte: quando a gente fala em orgânico, o termo orgânico, ele é dado legalmente apenas a produtores que possuem certificação, tá? Então, assim, talvez vai ficar estranho esse número que eu falei do que está no cadastro 40. de produtores orgânicos, porque falar, mas tem muito mais. Obviamente, existe muito mais produtores que estão caminhando no processo, que estão no agroecológico, que é um degrauzinho um pouco abaixo do orgânico, mas ainda não tem a certificação. Então, quando a gente fala em orgânico, orgânico tem que ser certificado, tem várias maneiras de fazer um rol de exigências muito grande a ser cumprida para ser orgânico certificado, tá? Então, existe muito mais caminhando nesse sentido, que está um degrauzinho abaixo, aí, que está no caminho do agroecológico ainda, que já é um desenho semelhante, mais próximo do orgânico, porém que ainda não alcançou certifica, a vamos dizer certificação. Ainda precisa mais etapas para ser certificado. Para certificar tem que gastar também, né? Com Às vezes certeza, até o produtor produz com condições... Eu estou aqui imaginando, tá? Mas ele, às vezes, não foi interessante para ele certificar, porque tem que gastar, tem que pagar, etc. O custo de né? certificação hoje não é barato, né? Para um produtor tirar a certificação e manter essa certificação anualmente, né? Então... Existem até várias formas de se fazer essa certificação. Tem algumas certificações participativas, mas eu não sou a melhor pessoa para falar disso. Acho que eu não tenho esse conhecimento todo. Talvez o Olácio da Pomes possa dar um norte muito grande. Nós vamos chegar no episódio aqui do orgânico, do agroecológico, do agroflorestal, enfim. Isso aí está muito no nosso radar também. E nós vamos chegar nesse tema. Pessoal, nós estamos caminhando para o fim, tá? O tempo corre mesmo, é rápido. A gente acha que não, mas passa rápido. E ainda tinha mais um tema aqui para a gente falar de quais são as perspectivas para o futuro. E eu queria aproveitar, então, para que vocês fizessem a mensagem final de vocês e aproveitassem para falar um pouquinho dessas perspectivas, deixar um recado aí para os nossos produtores e os nossos colegas técnicos também, por favor. Certo. Vitor, o que eu vejo de perspectiva dentro do contexto da horticultura é extremamente promissor. Hoje eu não tenho preocupação em apontar a horticultura como um negócio de viabilidade para o pequeno produtor, que se adequa ao molde do pequeno produtor. Então eu vejo como um mercado extremamente promissor. Acho que alimento é um mercado, de maneira geral, é um mercado que ele é essencial para o ser humano, né? Essencial, não tem como fugir disso. Não vai ter jeito, né? Não tem que continuar comendo. Não vai ter o que substituir inventar umas isso. coisas artificiais aí, mas... Exato, mas o que é comum não muda. Então, assim, eu vejo como um ambiente de muita oportunidade, né? de solução, uma solução que está acessível a todos, tá? Independente. Mas isso não dá certo para mim. Dá. É só ter força de vontade, buscar conhecimento, buscar quem ajuda, que no caso assistência técnica, e você vai conseguir sim tocar seu empreendimento, vai conseguir manter suas futuras gerações na sua propriedade convivendo, vai conseguir ter uma qualidade de vida dentro da sua propriedade. Eu tenho uma propriedade pequena, mas eu consigo viver tranquilo aqui, eu consigo ter meu lazer, ter meu conforto dessa atividade. E essa é a perspectiva que eu vejo de futuro. E deixar nosso agradecimento aqui pela participação, Vitor. Tá louco, rapaz. Nessa iniciativa muito bacana, né? A gente muito satisfeito de poder bater um papo aqui e falar sobre algo que está no nosso DNA, no nosso sangue, né? Com certeza, né, pai? Olha, Cleito, muito obrigado, viu, por você ter vindo. Cara, eu falo, gente, que a qualidade do conteúdo aqui é alta, tá? Então, mais uma vez, eu reforço aí, passa pro pessoal, para o pessoal estar assistindo e estar tendo acesso a esses conteúdos. Obrigadão, tá, meu amigo Cleito? Um abraço. Obrigado, Agraé, por ter permitido que o Cleito venha aqui falar um pouquinho com a gente, com os nossos produtores e técnicos aí. Tá? À disposição sempre.
Obrigado. Fala um pouquinho aí, Dorli, deixa um recado aí pro pessoal, fala das perspectivas também, por favor. Bom, em relação às perspectivas, né? Eu também vejo como uma oportunidade muito grande, né? Tanto para o produtor quanto para os técnicos que ou já trabalham na atividade, quanto os que ainda não trabalham e querem entrar, né? Como uma oportunidade muito grande aí para desenvolverem suas vidas. Tem emprego lá no Senar pra turma? Rapaz, tem e não é pouco. Sempre tem oportunidade. Inclusive é um ramo que carece muito, né, rapaz? Eu não sei porque dentro dos cursos aí de formação, a assistência técnica normalmente ela é deixada de lado na parte da formação, né? O pessoal às vezes não dá o merecido empenho, entusiasmo aí pro aluno que tá formando, né? Então a gente vê muito isso. De muitas vezes, quando tá pegando um aluno que tá formando lá, que você quer trabalhar, eu quero ir para a área de vendas, ou eu quero ir para a área de pesquisa. Na extensão rural, na assistência técnica, muito poucos que falam, eu quero ser um assistente técnico. Depois muitos acabam caindo nisso e se apaixonando. Mas né? quando o cara cai para dentro, o cara vê o que é assistência técnica mesmo, né? E aí muda a vida dele e muda a vida de quem ele tá envolvido ali também, né? Muitos produtores também, às vezes, que trabalhavam em uma outra atividade, ou até que trabalhavam na cidade e estão cansados daquela atividade que já fazem, arruma um pedacinho de terra e começa a fazer a horticultura, porque uma das características da horticultura é que às vezes um investimento pequeno, o produtor já consegue plantar alguma coisinha ali. Ele não precisa ter um grande investimento, uma grande tecnologia. Ele pode começar devagarzinho, pode começar com um canteirinho ou outro, e ele vai pegando gosto pela coisa, vai aprendendo como cultivar, e aí ele vai crescendo. Isso aí muitos dos produtores que nós atendemos hoje começaram dessa forma, migrando de atividade, ou às vezes trabalhavam em uma outra coisa na cidade, vieram para o campo e começaram com a horticultura, apaixonaram e cresceram e estão na horticultura hoje, né? Então, o que eu deixaria, né, acho que eu deixaria de principal para quem, tanto para o produtor quanto para quem quer entrar na assistência técnica, é estudar, é buscar conhecimento, porque assim como os outros setores, o campo ele muda todo dia. Então, nós temos muitas tecnologias, nós temos muita informação, nós temos uma mudança de informação muito rápida também. Às vezes, aquilo que era praticado 5 anos atrás, hoje já se mudou a forma que se trabalha isso e está muito mais fácil trabalhar da forma que está hoje, né? Então, assim, quanto mais o produtor se atualiza, quanto mais o técnico se atualiza, melhor ele consegue trabalhar na atividade dele e melhor ele consegue agregar na vida daqueles que ele está envolvido ali. Muito bom. Ô, Dorli, obrigado, viu, cara? Obrigado demais você ter vindo aqui participar com a gente e deixar essas informações. Agradeço o Senar Famaçue por ter permitido que você venha aqui fazer esse bate-papo conosco, né não? A gente que agradece, Vitor, a oportunidade por estar aqui. Igual o Cleiton falou, a gente sempre acompanha vocês lá, né? Vê os episódios do podcast que foi lançado e tal. A gente vê o impacto que isso tem, né, ao longo das pessoas que assistem, as outras pessoas também que veem, outros produtores que se motivam, né? A trabalhar na atividade, a buscar melhorar na atividade, porque viram o podcast aqui. Então, para mim, é muito gratificante estar aqui hoje, podendo participar desse podcast, trazer um pouquinho do nosso conhecimento aqui para contribuir com aqueles que vão assistir depois, né? E uma gratidão enorme aí, principalmente por estar aqui do lado do Cleiton, né? Também, poder trazer um bate-papo junto com a Agraer, né? O Senar e a Agraer juntos, não só no campo, né? Não só trabalhando nas atividades do campo, mas também podendo estar nesse momento juntos aqui. Eu acho que a gente soma muito e entrega muito mais pro produtor, né? Eu acho que uma hora vai sair um planejamento em conjunto aí, tá? Olha, fica a dica. Tudo é possível. Pessoal, esse foi nosso 12º episódio do Atercast, trazendo horticultura, uma atividade extremamente importante para a agricultura familiar e para outros grandes produtores também. Um abraço, muito obrigado pela atenção de todos e Atercast. Está começando o Atercast, uma realização do Sindicato dos Trabalhadores em Instituições de Extensão Rural, Pesquisa, Assistência Técnica, Serviços Agropecuários e Afins de Mato Grosso do Sul.